Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao primeiro dia da nossa feira de profissões, que essa feira da profissão tem o intuito de demonstrar algumas profissões para nós, falar um pouco delas e mostrar como é que elas atuam no mercado de trabalho. Meu nome é Alexander, sou jovem multiplicador do Centro da Juventude de Alvorada. Oi, meu nome é Kelly, eu sou JM do Centro da Juventude, tenho 21 anos e eu vou estar com vocês apresentando esses grandes profissionais. Quer apresentar as profissões? Vamos deixar cada um se apresentar por si mesmo agora. Já começar com a arquiteta. Fique à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriela, eu tenho 25 anos, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC. Atualmente eu trabalho num escritório de interiores aqui em Porto Alegre, mas durante a minha faculdade eu não tinha muita certeza de qual área que eu gostaria de seguir. Eu iniciei a arquitetura com aquela paixão muito grande pela a história da arquitetura. Estudar a arquitetura da antiguidade, da Idade Média, a arquitetura dos tempos passados. E por causa disso, inclusive, durante a minha faculdade, eu acabei optando por fazer iniciação científica, que eu acho que é muito interessante para quem gosta desse caminho de lecionar, ou também quem pretende fazer um mestrado, um doutorado no futuro. A iniciação científica ela acaba sendo muito próspera. Depois, para tu fazer um artigo, para tu conseguir ingressar num mestrado, ela é bem importante. E, em virtude disso, eu acabei estudando, seguindo pelo caminho de uma pesquisa da arquitetura sustentável e também estudando um pouco da habitação de interesse social. Eu visitava exemplares do programa Minha Casa Minha Vida, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e eu fazia tanto um levantamento quantitativo como qualitativo desses exemplares, se eles eram adequados para as famílias em relação à qualidade do projeto, à qualidade urbanística, à qualidade dos espaços públicos, se eles estavam alocados em locais adequados da cidade, não muito longe dos centros urbanos. E isso acabou me trazendo uma outra realidade da arquitetura, na qual eu soube que ela também a arquitetura ela é para todo mundo, e todas as pessoas merecem espaços de qualidade para viver. E isso foi um caminho que me abriu um leque assim, de opções, mas que no mercado de trabalho não foi muito próspero. Então eu acabei procurando um estágio, porque eu queria me inserir no mercado de trabalho, mas eu não consegui nada nessa área. E acabei entrando daí num estágio de interiores, na área da arquitetura de interiores. Me formei e acabei sendo efetivada nesse estágio, que é onde eu trabalho até hoje. Então, eu trabalho com arquitetura de interiores, com arquitetura tanto residencial como comercial. E o estágio, que depois se tornou um efetivo, ele acabou sendo muito experiente, tanto na parte de projeto, como na parte do gerenciamento, do acompanhamento de obras, que tudo é muito importante para a profissão do arquiteto. E é aí que eu estou até hoje, e daqui para frente eu quero continuar expandindo os meus conhecimentos, de repente no futuro trabalhar em outros segmentos, de repente da construção civil, alguma coisa mais ampla, edifícios, de repente arquitetura hospitalar. A arquitetura é muito ampla, ela tem muitas possibilidades. Sim. E espero que no futuro eu consiga. Até comentou uma coisa que nem eu sabia sobre uma das partes da arquitetura, achei incrível. Vamos continuar agora com administração, que eu acho que é um grande complemento para a arquitetura também. Fique à vontade, Guilherme. Então tá, gente, prazer. Meu nome é Guilherme dos Santos. Uma boa tarde para vocês, jovens do Centro da Juventude de Alvorada, e os colegas aqui palestrantes também. Uma boa tarde. Contar um pouquinho da minha história, o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer, para também chegar na administração, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui melhor para vocês. Então, como eu falei no começo, meu nome é Guilherme dos Santos, sou bacharel em administração com ênfase em marketing na PUC do Rio Grande do Sul, e estou fazendo uma pós em gestão em projetos na Faculdade Metropolitana.
Também essa pós foi muito depois que eu comecei a trabalhar no local que eu tô, que eu vou contar um pouquinho melhor aqui para frente para vocês. Mas começou, eu conto um pouquinho que eu sempre fui um aluno, não fui aluno nota 10 da escola, mas fui um aluno nota 7 ali, sempre me importando com os estudos, mas não sendo o melhor da sala. Mas com isso, eu sempre me relacionei com as pessoas desde pequeno. Então, eu comecei no mundo do entretenimento, comecei a trabalhar antes de sair da escola. Então, antes eu tinha, com 16 anos, eu tinha uma banda de pagode, pode não parecer, mas eu tinha, e comecei a trabalhar no mundo de festas e eventos, entretenimento, dos 16 aos 19 anos, mais ou menos. Foi bem na época que a gente sai da escola e vê o que vai fazer, e por já ter uma banda, e por já ter uma marca, já ter funcionários, porque eu era um dos sócios da banda, por ter funcionários, ter uma marca, ter folha de pagamento, ter tudo que envolve uma empresa, eu já senti naquele momento ali a necessidade de ir para a administração. Entrei então na administração com 17 anos, logo saí da escola, e graças a Deus assim, foi um acerto que eu fiz, assim, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, mas tudo bastante, eu digo que a faculdade é muito importante, mas a bagagem que eu tenho hoje é muito das experiências que eu tive no mercado de trabalho. Então, eu tenho 26 anos, mas desde jovem, então, eu trabalho. Então, eu experimentei algumas áreas até chegar onde eu estou e saber, de fato, o que eu queria. Então, minhas primeiras experiências, eu fiz um estágio num órgão público, que é a CE, que é a Geração de Luz aqui do Rio Grande do Sul, né? Todos devem conhecer. Fiquei 2 anos lá, aprendi bastante questões de nota fiscal, de pagamentos e etc. Depois, como eu fazia administração com ênfase em marketing, eu quis conhecer um pouquinho mais do mundo do marketing. Foi aonde que eu migrei para o marketing das lojas Gang, que os jovens, na real, todo mundo conhece aqui do Sul, né? Então, lá eu tive uma bagagem muito grande no marketing. Fiquei lá, foi bem na época da transição que o grupo Lins Ferrão, os proprietários da loja Pompé, compraram as lojas Gang. Então lá eu tinha experiência no marketing desde imprimir um banner e colar nas lojas físicas até a produção de uma ação para televisão, de uma propaganda para televisão. Então foi quando eu comecei a ter um contato maior com o mundo corporativo e com a parte do marketing, que é o que eu sempre gostei. Foi uma bagagem legal, mas também por ser uma empresa familiar, já ter 2 cargos acima do meu, de uma pessoa que era gerente e a outra que era diretora, uma das donas, eu não via tanto espaço de crescimento. Foi quando eu fui para o mundo do bancário, eu fui trabalhar no Banco Santander. Isso tudo eu estava na faculdade ainda, mas eu estava experimentando as áreas para até ver o que eu queria. No banco, eu estou me alongando, né? Eu vou tentar encurtar. No Banco Santander, então, eu fiquei um tempo lá, foi quando eu tive um contato maior com negociação, contato com cliente, abertura de contas, negociação de produtos. Fiquei 2 anos lá, fiz certificado de investimentos, CPA 10, mas também não me via sendo bancário. Foi quando eu fui empreender, abri um bar, uma hamburgueria na nossa praia aqui de Atlântida. Acabou não dando... Oi? Temos multifunções aqui na nossa audiência. Então foi quando eu abri esse bar, mas acabou não dando tão certo. Foi uma experiência ótima, mas eu tive alguns problemas com sociedade, tive que fechar. Foi quando eu entrei, então depois fui convidado para fazer parte do time da Besouro. Então o Instituto Besouro hoje que faz a gestão do Centro da Juventude de Alvorada e de Viamão também. Então, estou 2 anos lá, a gente trabalha com desenvolvimento de projetos sociais para principalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com foco no empreendedorismo. Foi daí que eu me encontrei total, estou 2 anos lá e depois eu conto um pouquinho melhor, mas eu passo a bola aí para o próximo colega. Valeu. Só complementando... Desculpa, Alex. O legal é que tu não foi diretamente para a faculdade, como todo mundo tem aquela caixa fechada de que a gente tem que terminar o ensino médio e ir direto para a faculdade. Tu pegou o que tu já tinha e só complementou com a tua necessidade no mercado de trabalho. E eu vou dar a voz agora para o Alex, para ele
Achei bastante interessante esse trajetório que tu chegou a fazer e comentou para nós. Vamos falar agora sobre o Juliano, da área de TI. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, eu sou o Juliano Murlick. Gostaria de agradecer o convite, sempre bom falar para essa galera mais jovem, né? Depois de a gente ter passado aí por tantas experiências positivas e negativas, eu sempre ter algum tipo de atalho, acho que sempre ajuda as pessoas, né? A minha carreira profissional é totalmente na área de tecnologia. Eu tenho 41 anos, apesar dos cabelos brancos, né? Eu só tenho 41, porque é hereditário. E eu me formei no ano de 2000, então faz bastante tempo, acabei me formando com 21 anos de idade. Hoje eu vejo que não tem a menor necessidade, mas está um pouco em mim, assim, de eu pego as coisas para fazer, eu quero terminar de uma vez. Eu me formei na época no curso de informática, né, na época que o MEC ainda não tinha regulamentado os cursos de TI, então tinha uns 20 cursos com nomes diferentes, e depois ele entrou uma normativa que só aceitava novos cursos aí, ciência da computação, desenvolvimento de sistemas e outros, análise de sistemas, assim por diante. Com o passar do tempo, eu fiz também uma especialização em redes e sistemas distribuídos, uma especialização em como programar em rede. Eu comecei a trabalhar bem no boom da internet, lá em 94, então eu trabalhava num provedor em Canoas, chamada Cispronet, que nem existe mais, era atendente de helpdesk naquela época, e com o passar do tempo, ali logo depois dos anos 2000, eu fui trabalhar num banco cooperativo chamado Sicredi, onde eu passei 14 anos da minha vida nesse banco e passei por diversas áreas. Trabalhei tanto com equipes de desenvolvimento de sistemas quanto de infraestrutura, administrava o data center do Sicredi, e com o passar do tempo eu passei a assumir posições de gestão, liderar times. E eu sentia a necessidade, né, de estudar um pouco mais sobre isso. E a minha carreira meu estudo, né, acadêmico era sempre muito tecnológico. Então, eu fui fazer um mestrado em administração na Universidade Federal, aqui na Escola de Administração da URGS. Foi um mestrado bem interessante, a gente tinha a oportunidade também de fazer um pedaço de sanduíche e passar um tempo tanto em Barcelona quanto em Paris. Com o passar do tempo, passei a assumir uma posição de superintendência de tecnologia do Sicredi, um time bem grande que trabalhava comigo, e decidi fazer uma mudança radical e fui trabalhar na Amazon. Então, eu passei a liderar um time de arquitetura de tecnologia da Amazon no Brasil. Foi um momento bem legal. Com passar meio que paralelo a isso, eu também tive a oportunidade de fazer um curso lá fora, lá na Universidade Americana, lá no MIT, Estratégia e Inovação. E para mudar ainda um pouco, né, com aos 36 para 37 anos de idade, decidi, como o jovem fala hoje, assim, meio que chutar o balde, né, estava super bem empregado lá na Amazon e decidi empreender. Montei com outras 3 pessoas uma plataforma digital chamada Trider, que é uma plataforma que nasceu aqui em Porto Alegre. Ela é gaúcha e a gente está tomando o Brasil, onde é possível contratar os mais diversos serviços, aí, eletricista, hidráulico, pintor, tudo que tu precisa para casa ou escritório. E desde então completamos aí 4 anos de operação, já temos aí mais ou menos umas 40 pessoas no time. E eu segui a carreira um pouco inverso, assim, né? Fui trabalhar em empresas mais tradicionais e decidi empreender depois aí dos 35 por 40 anos, né? E fora isso, também eu sou professor universitário, dou aula na PUC e na ESPM, na disciplina de negócios digitais, no pós-graduação dessas 2 universidades. Bem resumido, gente, estou à disposição aí para esclarecer. Eu tive a oportunidade, durante esses quase 20 anos da minha carreira, de passar por diversas áreas da computação, aí, tanto da parte de suporte técnico, infraestrutura, desenvolvimento, arquitetura de sistemas, design, muitas coisas. E hoje tem muitas dessas experiências, vou estar à disposição aí para esclarecer qualquer tipo. Passa a bola aí para o Alexandre para apresentar o próximo slide. Achei bem legal isso daí. Deu para ver que a época que tu chegou a pegar, ela estava bem evoluindo os computadores. Daí eu acho que foi bastante importante isso. Porque agora, atualmente, basicamente, em qualquer casa, a gente tem algum computador, algo controlado por algum computador. Com certeza. Hoje a gente tem
praticamente computador na mão, né? Sim. Celular. Agora vamos falar com o Paulo sobre marketing digital. Poderia falar um pouco? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estava com medo que eu fosse o mais velho, mas o Juliano me salvou lá. Eu tenho 37 anos, trabalho com marketing digital há 15 anos, né? Já fiz de tudo um pouco, já fui atleta de futsal, servi cafezinho na agência, passei por todas as áreas dentro de uma agência de marketing digital, desde a parte de publicidade online, redes sociais, Google Ads, enfim. Tenho bastante experiência na área, né? Trabalhei quase que 10 anos aí numa agência que era familiar, chegou a ter 20 pessoas dentro da agência, então foi ali que eu adquiri bastante da minha experiência, né? Hoje eu dou aula de Google Ads, de publicidade online, marketing digital, presto consultoria para algumas empresas, né? E meu foco mesmo aqui no caso, é minha agência, né? Tem uma agência de marketing digital. A gente falou um pouquinho ali nos bastidores, mas a gente vai falar um pouco mais agora. Esse mercado aí, né, do marketing digital tá explodindo, tá bombando, né, porque virou uma necessidade, né, as pessoas não estão saindo tanto, então a gente está focando 100% aqui na agência, e a ideia é falar um pouquinho mais sobre esses assuntos aí agora. A apresentação é bem curta. Em breve. Quer fazer alguma pergunta, Kelly? Eu quero. Primeiro, eu queria agradecer a todos por terem aceitado. Fiquei muito feliz, gente. Estou muito animada com esse grupo aqui. Eu até me sentindo porque é menos. Eu queria dirigir a minha pergunta à Gabriela. Se você pode chamar de Gabi, fica mais fácil. Sermos íntimas. Tu contou um pouquinho da tua história sobre a faculdade, entre o teu sonho e a tua realidade no mercado de trabalho. Como foi a tua adaptação quanto a isso? Como está a tua procura? Quantas pessoas hoje? Olha, a adaptação, ela foi, de certa forma, ela foi sendo natural, porque embora eu tenha comentado ali que meu interesse era na história, eu tinha muito interesse nessa parte antes de entrar na faculdade. E quando a gente entra na faculdade, a gente lida com um leque de oportunidades que a gente, às vezes, acaba não imaginando antes de começar a graduação. Então, quando eu comecei a iniciação científica e fui indo mais para uma parte da arquitetura social, eu acabei entendendo sobre uma parte da arquitetura que eu nem sabia que existia. E acabei gostando, queria seguir por aquela área, mas o mercado, enfim, não tinha oportunidade no momento. E a arquitetura de interiores, por incrível que pareça, era uma coisa que eu não me imaginava fazendo quando eu comecei a faculdade. Hoje eu trabalho com isso, mas também não posso dizer que é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque a arquitetura é muito ampla. Então, hoje, por exemplo, o mercado está muito em alta em relação à pandemia, a arquitetura hospitalar, querendo ou não. Hospitais de campanha necessitam de arquitetos para projetarem layouts, projetarem espaços. Consultórios médicos também precisam de arquitetos para conceber toda a parte interna, seja esse tipo de layout, revestimentos, tem toda uma adequação necessária. Nos últimos meses também, um grupo chamado Arquitetos Voluntários concebeu no Hospital de Clínicas os espaços de descompressão, que eles chamam, que é para os profissionais que estão na frente do combate à pandemia poderem relaxar um pouco na jornada de trabalho. São espaços de descanso coloridos, com frases de apoio nas paredes. Então, é uma área interessante também, que pode vir a ficar muito em alta no futuro. Sim, o ruim é que as pessoas têm a ideia de que o arquiteto, ele acaba sendo, sempre tem aquela rixa, né, do arquiteto e engenheiro. Mas o que as pessoas acabam esquecendo é que o arquiteto, ele não apenas planeja o teu ambiente para te deixar confortável, ele vai te dar toda a bagagem técnica para te ter o teu ambiente conforme as normas e para tu se sentir confortável não só por um dia, mas por muitos anos, né? Que a gente tem a mania de olhar nas revistas aquelas casas maravilhosas e aí compra para si, o sofá não é confortável, aquele tecido não encaixa com a minha casa. E essa eu acho legal que é uma imagem diferente que tu traz para os jovens que estão assistindo nós,
que o arquiteto ele não vai apenas te dizer, a tua cadeira vai ficar aqui do lado da mesa, mas tu vai te ampliar, vai abrir os olhos para uma coisa nova, para uma coisa que a gente não está acostumado a ver e que acaba criando um tabu, né? Que o arquiteto só vai fazer casinha e o engenheiro vai construir meu castelo, sendo que os dois unidos formam uma coisa enorme. Queria te perguntar também, não vou deixar os outros falar também, tá? Como é que está sendo a tua lida em questão do marketing? Porque sabemos que o marketing é muito importante e eu acredito que o conjunto inteiro das pessoas que estão aqui formam uma coisa enorme. E a gente vê que cada pessoa tem seu espacinho no mercado de trabalho e se unir todos nós, a gente cria uma parceria linda de ver e cada um acaba ganhando. Como é que está sendo? Então, hoje o arquiteto, mais do que nunca, ele se vende pelas redes sociais. Já ficou um pouco ultrapassado o arquiteto ir lá contratar um profissional para fazer um site. Hoje os projetos são muito vendidos pelo Instagram, até o Facebook já ficou um pouquinho ultrapassado. O arquiteto ele vai lá, ele coloca uma imagem do seu projeto no Instagram, tem as curtidas, aquilo é compartilhado, outras pessoas vêm, acabam indo para o Pinterest, quando vê, boom, explodiu. Tu tem uma rede enorme de pessoas que estão conhecendo o teu trabalho ali, tu vai promovendo ele daquela forma, e eu conheço, inclusive, profissionais que hoje só vendem o seu produto, né, de projeto por meio dessa plataforma. E as redes sociais, assim, deram esse impulso para quem trabalha com arquitetura que é impressionante, sinceramente, é impressionante. Incrível. Guilherme, quer falar, Alex? Eu vou deixar tu falar, porque senão eu começo a falar, não paro mais também. Só para lembrar quem está assistindo a live que a qualquer momento pode fazer alguma pergunta pelo YouTube ou para o Instagram do Pod Alvorada. Daí vocês podem fazer uma pergunta que, assim que possível, a gente vai responder. Muito bem lembrado. A gente tem um suporte aí maravilhoso da Nano. Muito bom lembrar sempre. Bom, vou aproveitar agora que eu vou falar. Vou ser bem breve. Guilherme, eu fiz um cursinho de administração e hoje eu estou pesquisando mais questão de gestão, tanto administrativa quanto questão de gestão de obras, que é uma das minhas paixões. Eu sou toda neurótica da organização e da lista. No teu trabalho atual, eu vi que é mais o de humanas, assim, mas tu chega a se ver administrando a tua própria empresa ou uma empresa de arquitetura, engenharia ou de TI, mais essa área aqui do pessoal que está aqui? Olha, é uma empresa na área que o pessoal está aqui, não, mas eu já tive algumas oportunidades de fazer algo dentro da Besouro, porque como a gente trabalha com os projetos dentro de escola e fora de escola mesmo, a gente criou o Maker Space, que é atividades no contraturno que a gente realizava em 4 escolas do município de Porto Alegre. Então, isso passou por nós, a gente fez a criação de uma sala de aula em containers. Então a gente contratou arquiteto, engenheiro, então foi uma experiência que eu tive contato mais com essa área. E depois que a gente fez esse projeto em Porto Alegre, o pessoal em São Paulo, em Santo André, que fica no ABC Paulista lá, nos contratou para fazer um projeto com 30 containers. Foi uma coisa bem diferente assim que a gente fez, mas justamente por isso, para a gente trabalhar com inovação, com a educação e a inovação, né? Acabou linkando os contatos, a gente acabou criando essas salas de aulas lá em Santo André, mas também já respondendo a outra pergunta, eu faço a gestão de uma quadra de futebol, que é na perimetral ali, que é o La Boca Complexo Esportivo e Cultural, que a gente ali trabalha com futebol e eventos, entretenimento e cultura. Então são as duas áreas que eu atuo hoje, tanto na Besouro quanto a gestão do La Boca lá. Acho que eu respondi, né? Sim. Tu quer falar, Alex? Senão eu já vou vir outra pergunta aqui. Calma, segura um pouco. Queria perguntar para o Juliano que a gente sempre ouve que a área de TI está crescendo bastante, que TI é fundamental nos dias de hoje, mas o que exatamente significa a área de TI? Bom, legal, excelente pergunta aí, Alex. A gente vê muitas pessoas hoje querendo entrar no mundo da tecnologia, porque o futuro, de um modo geral, tudo vai estar relacionado à tecnologia.
Então, independente da profissão, aí, quem pensa trabalhar com arquitetura, administração, medicina, matemática, direito, o que for, tudo está relacionado à tecnologia. Então, tanto que se a gente pegar aí em outros países, né, eles já inseriram a lógica de programação e a programação já no ensino fundamental. Então, as crianças aí, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o 5º ano de idade, ela já tem esse conceito de lógica de programação, porque tudo, de certa forma, a gente vai ter algum tipo de tecnologia. Então, ele está virando, na minha visão, e o que a gente vê por aí, é quase que um conhecimento básico, como a gente tem em matemática, idiomas, geografia. Todo mundo tem que entender um pouco, né, disso. E quando a gente entra nesse mundo de tecnologia, né, o que é exatamente, né? A gente olha hoje muitas plataformas tecnológicas. Aqui na minha apresentação eu mostrei para vocês o celular. Isso aqui, o poder de processamento que a gente tem no celular hoje, ele é lá centenas de vezes maior do que os computadores que eu comecei a estudar lá nos anos 90. Então, hoje tu consegue fazer muita coisa por aqui. Tu consegue resolver questões bancárias, tu consegue comprar, tu consegue resolver entregas, questões de logísticas, tudo através de computação. E hoje, tu tem algumas profissões muito bem definidas ali dentro, né? Tu tem a pessoa, de fato, que é a programadora, que é aquela pessoa que desenvolve código, que tem uma linguagem de programação. Então, são pessoas que têm um conhecimento muito mais analítico, são pessoas que têm que desenvolver esse lado, têm que gostar de matemática, têm que gostar de resolver cálculos, gostar de resolver problemas complexos de uma certa forma. Então, são aquelas pessoas que tem um trabalho muito mais individual, ela tem aquela atividade, ela faz aquilo que precisa ser feito, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo tempo, né? A gente tem que está relacionado também a design de tecnologia, então como é que tu desenha essa experiência. Hoje todo mundo aqui usa as redes sociais, aí usa Facebook, usa Instagram, usa o próprio YouTube, e ninguém nunca leu o manual de instrução dessas ferramentas, né? Simplesmente as pessoas baixam o aplicativo e saem usando. Por quê? Isso não acontece por acaso, assim, por osmose. Tem muita técnica por trás, que é chamado hoje do profissional de experiência do usuário, no inglês, né, do UX, que ele desenha como ele faz, desde tu baixar um aplicativo no teu celular, como tu vai fazer o login, como tu vai criar o usuário, como tu vai dar esses primeiros passos, sem ter que ler um manual de instrução, né? Hoje a gente olha muito desse pessoal mais jovem, né, usando tecnologia, mas tenho certeza aqui que as vós de vocês, as mães de vocês, está todo mundo usando o grupo de WhatsApp, todo mundo lá, manda as correntes lá, o bom dia, todo dia no grupo da família, e elas nunca leram o manual de instrução, né? Porque ele foi construído dessa forma. Então, hoje existe uma profissão dentro da tecnologia que é justamente desenhar isso, né? E tem, enfim, pessoas de suporte técnico, né, que são as pessoas aí que não trabalham com esse tipo de desenvolvimento, eles trabalham muito mais com a operação, a deixar isso tudo funcionando, deixar isso, quando a gente pega você já deve ter visto em filme, em outros lugares, aquelas salinhas com um monte de servidores, aquelas luzinhas tudo piscando, né? Então, tem pessoas para dar esse tipo de manutenção, que a gente chama as pessoas de infraestrutura básica, as pessoas de suporte técnico, que justamente um servidor parou de funcionar, alguém faz uma intervenção ali e consegue dar esse suporte, né? Então, dentro eu vou destacar aqui 3 básicos, né? Mas dentro dessas 3 profissões, a gente tem várias ramificações. De infraestrutura, alguém que trabalha especificamente só com redes, alguém trabalha com banco de dados, alguém trabalha com servidores tipo A, B, C e D. Então, o ponto principal aqui é vocês, lógica de programação e programação como um todo, então todo mundo tem que saber disso um pouco. Isso, de certa forma, treina o cérebro, tu torna o teu raciocínio analítico muito mais desenvolvido e vai facilitar aí na frente, né, tu resolver problemas complexos, independente da profissão. Claro que na computação tu é muito mais exigido, né, com isso, mas ele te ajuda, de certa forma, a treinar teu cérebro, né, para várias coisas. E além desses pontos, né, eu falei muito aqui da parte mais técnica, né, eu vejo que existem outras habilidades que elas precisam ser muito bem desenvolvidas aqui, né, independente da profissão, tanto a habilidade de comunicação,
tu conseguir se expressar bem, tu conseguir falar bem sobre aquilo que tu está fazendo, conseguir apresentar os resultados daquilo que tu fez, porque quando a gente fala aqui de computação, tem muita gente assim que tem medo disso, né? Que não sabe exatamente o que é. Então, tu conseguir fazer essa tradução de quem é mais nerd, assim, de quem é para o mundo mais normal, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, eu vejo que, Alex, assim, essas são as principais atividades. A gente poderia entrar em outras aqui, mas eu vejo que começando por elas, a gente já tem aí grandes escolhas para vocês. Do meu ponto de vista, a programação ela é meio que uma comunicação entre a pessoa e a máquina. É a forma que eu vou dizer para a máquina que eu quero para ela fazer determinada ação. Então, essa lógica de programação, que nem tu disse, ela é bastante importante porque nela a gente aprende a saber o que a gente pode falar, a maneira da gente falar, de não ter incoerência, de não mandar fazer a mesma coisa 2 vezes, porque não tem a necessidade de repetir uma ação, de otimizar a maneira que tu pede algo. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Acho que existem hoje, assim como a gente tem vários idiomas, a gente deve ter aí também dezenas ou até centenas, né, de linguagens de programação. Então, tem linguagem de programação específica para celular, específica para web, específica para equipamentos, né, aquela parte mais baixo nível mesmo, mas a lógica de programação, o teu pensamento lógico, ele é o mesmo independente da linguagem. O que tu vai ter, talvez, algumas regras específicas, né, de cada uma delas. E como eu falei antes, né, tu pode usar isso em qualquer profissão, tu usa isso na medicina, né, acho que você já deve ter, todo mundo já deve ter visto aí de cirurgias feitas à distância, né, então isso tudo tu vai ter que entender um pouco, seja o que é o grande poder da computação, né, tu conseguir gerar a escalabilidade e a exponencialidade. A gente tem muitas atividades aí que são extremamente operacionais, que muitas vezes tu tinha que manter, assim, 100 pessoas num prédio fazendo para apertar botão, para fazer conferências, e com a programação tu consegue fazer isso muito rápido, tu consegue fazer isso de maneira muito simples e com uma taxa de erro, né, muito menor. Isso não quer dizer que tu está tirando o emprego das pessoas, na verdade, está dando oportunidade para elas conseguirem se especializar, né, em outras atividades que são muito mais nobres, né, que exigem muito mais o cérebro, né, e não tanto os braços. Queria falar agora com o Paulo sobre o que a Gabi tinha falado antes, que está usando bastante as redes sociais, como o Instagram, para vender o produto dela. E como é que tu vê o marketing digital ajudando nisso? Como é que funciona esse marketing? Verdade. Hoje o Instagram é o que mais cresce, né? O pessoal está todo lá, muita gente fazendo ações. O Facebook ainda é o maior, mas o Instagram é o que mais cresce. TikTok agora, né? As crianças já nascem, elas nem sabem o que é Instagram, as crianças só querem saber do TikTok. Aí, ó, a Kelly falando, apontando aí. O Instagram é uma baita de uma ferramenta, tem que cuidar muito em relação ao uso, né? Hoje em dia tu faz postagens, cuidar para não ser muito chato, toda hora conteúdo, qualificar bem teu conteúdo, né? A parte de publicidade é super importante, então hoje tu faz uma postagem, tu pode ter um alcance aí para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas com investimento baixíssimo, né? Então tu quer divulgar algum tipo de serviço, né? Então é uma ferramenta super legal, mas tem que ficar super atento também. Não sei se vocês eram da época do Orkut, chegaram a pegar o Orkut ou não? Sim. Não cheguei. O Orkut era uma rede social do Google, né? E acabou, né? Então tem ciclos, né? O Facebook, as pessoas estão migrando um pouco para o Instagram, agora o TikTok. Então a gente não pode ficar dependente 100% de uma rede social, o teu canal. Então, todos os canais têm a sua importância, né? Falou, o site hoje não está tanto, né? Mas, uma loja virtual é super importante, um site, um e-commerce, um mobile. Então, o Instagram é o que está hoje, os clientes pedem muito, as empresas pedem muito um serviço, né? Tanto de criação de postagens, de planejamento das redes sociais, como a parte de publicidade. A parte de publicidade é super importante, né? Porque vocês devem ter visto lá a opção de promover uma postagem, né? Então tem uma série de segmentos, de categorias lá que dá para ter o alcance. Então, por exemplo, pegar homens de 18 a 24 anos que têm interesse em carros.
Então, tem várias segmentações que tu consegue atingir teu público, né? Então, a Gabriela deve estar fazendo uso bem aí das redes sociais. É uma excelente... para quem, no caso, que ela quer atingir um público, né? Tu consegue ter classe social. Meu público é classe B ou classe A. Então, ela consegue fazer uma postagem para nichos específicos, né? Então, o Instagram, as redes sociais, é um braço do marketing digital, né? Aí tem todos os outros, né? Tem questão de site, e-mail, WhatsApp. Hoje acabou de estar sendo em tudo que é lugar. Agora o WhatsApp é possível comprar pelo WhatsApp. Então a venda online, né? Está em tudo que é lugar. Isso vai revolucionar o mercado. Isso aqui no Brasil está sendo lançado. Então, falando até um pouquinho em relação à questão das profissões, eu separei umas 4 profissões que eu acho que está em alta, né? Que é a questão de mídias sociais, redes sociais. É uma oportunidade para quem faz criação de postagens, né? Como também faz a parte de publicidade nessas postagens. Está super em alta. Todas as empresas elas vão precisar de alguém para poder gerenciar isso, seja uma agência, alguém autônomo ou o sobrinho, né? Então, normalmente o pessoal começa com o sobrinho, mas depois vai evoluindo. A produção de conteúdo, né? Tem um ditado que na internet é o seguinte: o conteúdo é rei. Então, quem produz conteúdo vai conseguir um destaque, né? Hoje, eu sempre brinco, né? Falo aqui que em Porto Alegre, o McDonald's da Silva Sol é o melhor lugar de Porto Alegre. Todo mundo passa ali, né? Passa pela Ipiranga, passa pela Silva Sol. Na internet, é o Google esse lugar. Todo mundo quer estar lá, né? Então, quem produzir o conteúdo e conseguir posicionar esse conteúdo nos mecanismos de busca vai levar uma grande vantagem, né? Porque vai conseguir levar um tráfego relevante para o seu site para depois vender um tipo de serviço ou produto, né? E uma das coisas também que está tendo muita procura é a questão de e-commerce, gerente de e-commerce, pessoas para gerenciar o e-commerce. Né? Você deve ter visto até no círculo social de vocês, alguém tem alguma loja virtual ou está abrindo uma loja virtual. E não tem quem opere isso, né? As pessoas não têm o conhecimento ainda de como operar isso, né? Como é algo muito novo, vamos dizer assim, não é um assunto que todo mundo domina. Tem muita gente estudando e procurando, porque tem excelentes oportunidades para e-commerce, né? Então, eu digo aí de salários de 4, 5, 6, 8, 10, isso aqui no Rio Grande do Sul, né? E carece muito de pessoas. Várias empresas já me pediram, tem alguém para indicar com experiência em outros e-commerce? E olha, eu que trabalho na área, é difícil de apontar pessoas que possam gerenciar, que já têm uma experiência, né, no segmento. Então, essas são as 3 principais. Tem algumas outras, a questão de planejamento, de marketing digital também é super importante, mas acho que eu ficaria nessas 3 primeiras. Sim. Uhum. Posso? Pode falar. É legal a parte que tu começou a falar sobre a evolução das redes sociais e da tecnologia, né? Por exemplo, o Alex, ele não pegou o Orkut, a gente pegou o MSN, a pessoa não respondia, mandava lá os bonequinhos para a pessoa responder rápido. Hoje a gente tem o WhatsApp, Facebook. Quando falou Facebook, é uma coisa que eu já nem uso mais. O Instagram, para mim, na minha opinião, é o melhor agora, que eu uso também como ferramenta de trabalho. E é incrível como cada geração que vai passando, a gente vê uma coisa nova. E as pessoas às vezes, acabam fechando um pouco a mente com medo do que é novo e acaba não aceitando as mudanças. Mas vocês acabam mostrando para nós e para a nova geração que está assistindo nós que essas mudanças é bom, porque ela não está querendo limitar o ser humano de fazer as suas funções, mas sim está facilitando a nossa vida de um trabalho, quem sabe, mais árduo. E uma coisa na arquitetura que eu gosto, eu vou até perguntar, dar uma chance, deixar a Gabi falar, né, gente? Ela está ali se segurando. Entre questão da tecnologia e o marketing, tem o projeto 3D, que agora a gente usa, vocês que são da TI me ajudem, aquele óculos que eu esqueci o nome. De realidade virtual. Isso, como é que funciona para ti? Já acabou usando isso na tua profissão ou ainda não teve a oportunidade? Eu nunca usei porque isso acaba se tornando um pouco caro. Pelo menos no escritório onde eu trabalho, a gente não utiliza esse recurso,
mas conheço outros escritórios em Porto Alegre que utilizam, em São Paulo também. Acho muito legal, porque proporciona para o cliente, ele vê exatamente o espaço como ele vai ficar. A materialidade, ela é mais apurada, tudo é mais apurado, ele consegue fazer um tour virtual dentro do espaço que ele está comprando. Então, para venda, eu acho excelente. Só que ainda, na prática, acho um pouco custo ainda inviável, né? Inviável, dependendo da situação do mercado onde tu tá. Se tu tá muito no início, talvez ainda seja um pouco inviável, mas em escritórios grandes eu vejo que já é utilizado. Mas a questão de imóvel, né, de venda de imóvel. É ótimo, é acertado para vender. Sim. Quer falar, Alex? Porque já sabe, eu começo aqui... Eu queria falar sobre a fala do Paulo, que da administração desses negócios de site, assim, do Instagram, como é que o gerenciamento é feito? Que nem tu comentou que é bastante gerenciado a venda do teu produto, que tu tem que disponibilizar ele ali para as pessoas que tu deseja alcançar. Como é que é feita essas coisas? Eu acho que entra um pouco da área do Guilherme também, sobre administração. Se os dois pudessem responder. Beleza. O Guilherme não falou ainda, pode falar, Guilherme. Então tá, a gente estava falando, entrando bem na questão da tecnologia, eu queria falar um ponto que nós da Besouro, mais de 90% das nossas capacitações, 95% delas eram feitas de forma presencial. Então agora, enfim, a gente está em meio à pandemia, a gente já estava num processo de transformação tecnológica, então a gente estava migrando para as plataformas digitais, só que isso teve que ser da noite para o dia. Então, a gente estava preparando fazer os cursos online e tudo mais, mas a gente continuava defendendo bastante o curso presencial por ainda ter aquele toque com os alunos, conseguir ver quais são as dificuldades de cada aluno mais facilmente. Só que, então, com a pandemia, a gente teve que migrar 100% para online. Todos os nossos projetos que eram presenciais, inclusive o Centro da Juventude, eles foram suspensos, porque não pode. Então, o processo que a gente estava de criar as aulas online, a gente teve que fazer da noite para o dia. Então, hoje a gente atende grandes clientes como Gerdau, Souza Cruz, Votorantim, tudo de forma online. Então, as capacitações são feitas de forma online. A gente perde ainda algumas pessoas por ter não ter de fácil acesso à internet, né? A gente perde ainda, mas com a internet a gente consegue escalar e atender muito mais pessoas no mesmo momento. Então, turmas que antes a gente trabalhava com 30 pessoas, hoje mesmo a gente teve um curso que tinha mais de 5.000 inscritos e simultâneos tinha 400 pessoas online. Então, a gente consegue aí escalar muito mais com a tecnologia, foi muito mais acelerado em função da pandemia, então a gente está tentando buscar um lado bom aí com tudo isso, né? Então a gente acabou migrando dessa forma. Também falando um pouco da questão das redes sociais e projeto e tudo mais, das marcas, eu fui fazer essa pós em gestão de projetos, porque a gente trabalha com projetos com início, meio e fim. Então, todas as nossas turmas são no mínimo 3 meses, ou a gente tem projetos de 1 ano, de 3 anos, mas todos são com início, meio e fim. Então, a gente também desenvolve a marca, a gente desenvolve o logotipo, então, faz tudo que uma agência normal faria, mas a gente faz para o desenvolvimento dos nossos projetos. Então, hoje a gente tem atendimento, eu seria... Basicamente, como um atendimento de uma agência, eu lido com esses clientes, alguns deles que eu citei aqui para vocês. Então, a gente está migrando tudo isso para o online, a gente tem bastante presença nas redes sociais, tem social media, redator dentro que trabalham conosco, mas também passei por Orkut, conheço Orkut, mas hoje a gente também utiliza como principal o Instagram, mas tem site e tudo mais, assim. Eu acho que basicamente isso. Bom, essa parte das redes sociais aqui, a gente tem um departamento que cuida só das redes sociais. Até uma das coisas que eu não comentei ali quando eu me apresentei, eu já trabalho há 5 anos já no home office,
Eu tenho um designer que mora no Japão, eu tenho 4 pessoas que trabalham em Porto Alegre, então cada um na sua casa, no seu tempo, cada um trabalha pelas metas, né? Não preciso ficar cobrando, olha, manda uma foto para ver se está aí atrás do computador trabalhando. Não. Então cada um, a gente já está adaptado a isso, né? Para mim, a grande mudança foi eu perder um pouquinho do escape, eu sair para correr, jogar futebol, no futebol. Essa que foi o ponto da pandemia para mim, mas não mudou muita coisa. Nessa parte das redes sociais, a gente tem alguém que cuida só da parte de criação e postagens, tá? Para vocês terem uma ideia, uma coisa simples. Um post no Instagram, ele não pode ter mais de 20% de texto, né? Porque senão ele vai diminuir o alcance e vai atingir menos pessoas. Então são coisinhas, né, que essa pessoa cuida, né, na hora de fazer a criação da arte, dos assuntos, né? E depois tem outra pessoa que cuida só da parte de publicidade, que é a mídia, né? Que ela cuida qual é o público que ela vai atingir, se aquela postagem merece um investimento, qual o investimento, qual o público. Então, normalmente são essas 2 pessoas que trabalham nessa parte de redes sociais. Sim. Confirma para mim, Nana, se a gente tem perguntinhas do público. Temos perguntas sim, Kelly. Hoje vamos fazer ela diferente. Eu vou ler elas para vocês, beleza? Tamo chique já, gente. Temos 2 perguntas. Tem uma para o Guilherme e uma para a Gabriela. Vamos começar pelo Guilherme, que a pergunta do Emerson de Souza chegou antes. Guilherme, o Emerson quer saber onde tu percebeu que a administração iria fazer parte da tua vida. Como aconteceu esse input? Então, eu falei um pouco no começo, né, mas eu tive esse link desde jovem lá que eu tive os primeiros contatos, desde a questão da banda, depois que eu comecei a trabalhar com eventos de entretenimento, a gente trabalhava também, era uma formatura que fazia venda de pacotes de turismo e também festa. Então, foi desde esse primeiro contato que eu tive profissional, e por sequência aí dos outros eu já senti a necessidade, amo falar sobre negócios. Se eu sento num bar para falar com os amigos, a gente costuma falar esse tipo de coisa. É uma coisa que, graças a Deus, eu acertei, e eu sou muito feliz na profissão que eu tô. E também é uma coisa que a Gabriela tinha dito no começo, que a arquitetura está em diversas profissões e etc. A administração é o maior exemplo disso, né? Se a gente for falar aqui de todos os colegas que estão aqui, todos têm algum toque de gestão, de administração dentro da empresa que trabalham. Então, desde eu sou dentista, bom, tu vai precisar, ou tu vai trabalhar numa empresa, ou tu vai montar teu consultório. Então, tu montando teu consultório, tu também precisa ter conhecimentos de gestão, de finanças, nem que seja conhecimentos básicos. Mas, então, é uma profissão que ela está inserida em todos os ramos. Então, essa é a questão de tu depois se aprofundar e se especializar para ver, de fato, aonde tu quer se encaixar e aonde exercer a tua profissão, que eu, particularmente, fiz no mercado de trabalho, porque senti essa necessidade. Achei que até a faculdade faltou um pouco disso, né, da questão prática, por ficar muito na teoria. E eu acredito que a questão da administração mesmo é aprendendo, botando a cara a tapa aí e lutando aí no dia a dia, porque tem coisas que não estão nos livros. Defendo o estudo, com certeza, mas também tem que ir para o mercado de trabalho para ver como que de fato funciona. Quando eu falo da experiência que eu tive na hamburgueria, foram 6 meses de execução que eu tive, porque o nosso litoral aqui ele é sazonal em função do frio que a gente tem no sul, né? Então, eu tive 2 meses aberto lá, que foi janeiro e fevereiro, mas o período de execução foram 6 meses, né? Do pré e pós. E o que eu aprendi nesses 6 meses, aconteceu de tudo que vocês podem imaginar, tanto da questão de contratação de pessoas, de capital de giro, tudo que tu vê na administração aconteceu lá em 6 meses. Então eu aprendi muito mesmo, então foi desde jovem assim que eu já tive esse contato com a administração, respondendo o Emerson. Só complementando aqui rapidinho, em questão do que o Juliano falou e o Guilherme acabaram de falar, uma questão da educação em si, que está ensinando agora a TI fora do Brasil, na educação desde do ensino fundamental até o médio,
que é uma coisa que, na minha concepção hoje, deveria ser ensinado hoje nas escolas, TI e administração, que hoje, na minha visão, não sei se vocês concordam comigo, a nossa geração está muito mais pensando no empreendedorismo, que é o que a Besouro encaminha também, para a pessoa ter o seu próprio negócio ou compartilhar com a empresa, que eu acho que é uma coisa que está sendo uma evolução muito incrível. Eu acabo acompanhando assim, comparando a minha, que eu praticamente estou no meio, né, da antiga geração e a nova que está vindo. E aí eu vejo como a nossa era muito mais na leitura, pegava o livro, eu mesma tinha que ir na biblioteca pesquisar as coisas para fazer os trabalhos, e hoje não, hoje eu estou no CJ, eu vou ali, falo com os jovens, falo com o meu grupo onde eu sou líder, falo com eles, pesquisem tal coisa, e é rapidinho, tá ali no meu celular. E aí acaba dizendo assim, gente, vamos se administrar certinho, como é que a gente pode se organizar. Então, são duas coisas que eu vejo que está evoluindo demais e no nosso dia a dia a gente acaba usando em tudo. Eu vou chamar a próxima pergunta, que vai vir. Vamos à próxima, Kelly. Pergunta da Débora Moreira para Gabriela. Embora você se considere uma pessoa satisfeita com o seu trabalho, como você se vê profissionalmente daqui a 10 anos? Profundo. Essa é difícil. Entrevista de emprego. Pois é, gente. Eu gostaria de ter, sim, a minha própria empresa. Daí entra muito a parte do empreendedorismo que vocês falaram, né? Porque empresas de arquitetura existem à beça por aí, dos mais variados segmentos, né? Então, é importante tu sempre procurar uma maneira de inovar no mercado. E a minha ideia é, de alguma forma, fazer isso. Eu vejo que existe muito pouca arquitetura focada na parte da acessibilidade, para pessoas que precisam da acessibilidade para se locomover. A acessibilidade, ela tá inclusa em qualquer tipo de edificação, seja ela residencial, seja ela comercial. Tu vai precisar projetar uma rampa, tu vai precisar projetar apoios táteis para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E a gente não vê muito esse tipo de arquitetura sendo vendida por aí, ela é muito essencial. Isso é um segmento que eu gosto bastante, que de repente, daqui a 10 anos, seja algo que eu me veja trabalhando. Mas também, voltando àquilo que eu já tinha falado antes, a arquitetura de habitação de interesse social ainda é um sonho muito antigo meu, que de repente possa vir abrir outras portas aí no futuro, porque é um tema muito relevante para a sociedade, né? Periferias, favelas, todo mundo precisa de uma habitação digna, e a arquitetura de interesse social, ela lida exatamente com isso. Então, quem sabe? Bacana. Eu acho até que tu, não, é uma ideia minha, né, admitida, que tu podia compartilhar um pouquinho mais com nós sobre essa, porque o CJ, ele é para jovens de comunidade e que precisam de uma certa forma de um apoio. Como tu veria esse projeto, vamos supor assim, numa imaginação, numa parceria com o CJ? Dirigindo ao teu sonho com a sustentabilidade e acessibilidade. Olha, em relação ao CJ, a arquitetura poderia começar diretamente na sede, né? Uma sede que fosse receptiva, porque a gente sabe que nem a maioria dos jovens em situação de vulnerabilidade, eles não têm uma situação, digamos assim, adequada ou confortável arquitetonicamente em casa, muitas vezes. Então, o CJ, no primeiro momento, ele pode se tornar esse espaço que conforta e que traz os jovens para que eles se sintam recepcionados, eles se sintam confortáveis naquele ambiente, para onde eles vão quando eles não estão em casa. Então, em um primeiro momento, eu acho que esse seria o primeiro lugar. E depois, a arquitetura de interesse social, ela entra no âmbito da tua propriedade, também urbanisticamente. As residências, elas têm que estar em locais adequados, próximos dos itens básicos de acesso, como educação, saúde, farmácias, hospitais, praças, que tem muito a ver com o lazer, com a saúde, porque a pessoa precisa de espaços verdes para se sentir bem, ela precisa caminhar ao ar livre, ela precisa ter o contato com a natureza. Então, o urbanismo também entra nessa parte. Isso também pode ser
colocado dentro do CJ espaços de qualidade, que tenham ambientes ao ar livre, que tenham bastante vegetação, que sejam de uma forma convidativos e receptivos para os jovens, né? Eu acho que esse seria um primeiro passo. Sim, vamos empurrar a ICJ, contratar ela. Kelly, Alexander, temos mais uma pergunta. Dessa vez depois disso é contigo. Dessa vez para o Juliano. A Dulce Ângela pergunta: que habilidades os jovens precisam ter hoje, na sua visão, para inserção no mercado de trabalho? E depois tem uma pergunta também para o Paulo. Legal, eu acredito que essa pergunta ela não é específica à tecnologia em si, né? Como jovens entrar no mercado de trabalho de uma forma geral, né? Eu indo assim, além das questões técnicas, né, que independente da profissão, aqui a gente está falando de arquitetura, TI, marketing digital, administração, eu acho que existe uma série de habilidades comportamentais que elas são extremamente importantes, né? A primeira delas, que eu já comentei lá na minha fala anterior, é a comunicação. Eu acho que tu conseguir se expressar bem, tu conseguir conversar bem, tu conseguir engajar outras pessoas, independente de qual seja o teu problema, a tua solução, é algo extremamente fundamental, né? O segundo ponto que eu vejo é a questão de inteligência emocional. Eu acho que é um assunto que está sendo bem discutido no dia a dia. Eu acho que eu vejo muitas vezes as pessoas não sabendo lidar tanto com seus sentimentos, porque muitas vezes quando tu sai do colégio, né, e tu entra para a vida real, para trabalhar, né, muitas vezes tu vai ter que trabalhar com muitas frustrações. E eu vejo que essa galera mais jovem tem muita dificuldade de trabalhar com essas frustrações. Então, tu saber ter esse controle emocional e tu saber que o não, ele faz parte do crescimento. O não, ele faz parte, tu vai receber muito mais não da tua vida do que sim. A vida inteira vai ser assim. Então, quando tu recebe o não com propósito, ele é um não que te ajuda a tu aprender. Tu tem que analisar o porquê que ele disse não, por que é assim daquele jeito ou daquele outro jeito, né? Então, se tu souber saber ver o que está por trás de cada um dos nãos, eu acho que ele gera muito aprendizado, né? Um outro ponto importante, assim, que eu vejo é a questão do... eu falo muito assim, o nome talvez mais bonito é a proatividade, tá? Eu chamo do se virol. É assim, tu saber se virar quando tem um problema, né? Então, eu vejo que muita gente, assim, é aquela questão, assim, a gente tem muitas pessoas aí que são os encontradores de problemas, que chegam e falam, encontrei um problema tal. Mas o que a gente mais precisa é dos resolvedores de problema. Aquelas pessoas que chegam, assim, e falam, cara, encontrei esse problema, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. Então, acho que todo mundo aqui já trabalhou com equipes e sabe do qual é o diferencial, né? E eu vejo que essa habilidade, muitas vezes, aí... eu vou entrar por questões filosóficas, né? Muitas vezes, quando a gente sai da casa da mãe, da casa do pai, a gente acaba recebendo as coisas muito de mão beijada, né? E a vida real não é assim. A vida real é tu encontrar o problema e se vira para resolver. Se vira para achar como tu pode resolver. E querendo ou não, eu tenho bastante gente aqui que trabalha comigo, já liderei times aí de centenas de pessoas, e eu sempre valorizei isso muito, né? Porque quando a gente entra pro dia a dia, tu tem muitas coisas para fazer. Então, quando chega uma pessoa que já tem aquele problema, e aquela coisa assim, né? Tu resolver, eu não estou falando que resolver sozinho não é pedir ajuda. Eu acho que a gente tem inúmeras formas de como conversar com os colegas, de como ir atrás de mentorias, de como fazer pesquisas, mas o Civirol te ajuda a resolver isso. Não tu ficar sentado, tem um problema, agora eu vou esperar que o meu chefe resolva. Não, teu chefe está esperando que tu resolva. E tu, pelo menos, traga uma solução para isso. Então, esse conjunto de habilidades aí que eu falei, comunicação, inteligência emocional e como é que eu vou dizer, e essa questão de conseguir resolver, de tu ser muito mais um resolvedor de problema, né, do que um encontrador de problemas. Eu, pelo menos, as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu tento detectar isso dentro do processo seletivo. Porque hoje em dia, principalmente a gente fala agora de empresas que estão em estágio iniciais, a gente trabalha com escassez de recursos, a gente não tem que ter como botar uma babá de uma pessoa que vai lá e que tem que ajudar ela. Beleza, ajudar é uma coisa que a gente sempre vai fazer, acho que no ambiente colaborativo sempre vai existir, mas tem que vir muito dessas pessoas, e quanto mais tu se virar, e quanto mais tu começar a fazer isso
desde o ensino médio, né, desde o ensino fundamental. Tenho certeza que se a gente fosse falar com a Kelly e com o Alex, eles já fizeram inúmeros trabalhos aí no ensino médio, né, que era 5 pessoas e 2 fizeram. Os outros 3 só tinham nome lá no trabalho, né. Então, isso acontece na vida real também no trabalho, em projetos aqui. Tu vai vir aqui, eu trabalho de 5 pessoas, no final das contas, 2 trabalharam. Então, eu procuro esses 2 que fazem, não os 3 que ficam olhando. Sim, mas eu, só em minha defesa, eu era justa e tirava o nome das pessoas que não faziam. Ó, isso é bom já fazer, dizer os não, só receber, né? Os coleguinhas não faziam nada, fazer alguma coisa. Aproveitando... Opa, vai lá, Alexander. Não, vou falar. Aproveitando a resposta do Juliano, chegou uma pergunta muito boa da Bárbara Reis. Ela quer saber, Juliano, ela queria, na verdade, ela quer uma dica de como começar na área de TI. Pensa no jovem aí que tem interesse nessa área. Quais são os primeiros passos que tu acredita, que tu indica, que tu sugere que eles deem? Eu acho, assim, a área de TI, ela tem muitas ramificações, assim, quase tanto quanto medicina, assim, tu pode ser pediatra ou cirurgião. E a tecnologia é a mesma coisa, né? Tu pode trabalhar com design, tu pode trabalhar com programação, que é um trabalho muito mais técnico, né? Tu pode trabalhar com liderança, suporte técnico. Eu acho que a minha dica para quem quer ingressar, porque tem muita gente, principalmente os jovens, assim, que jogam videogame o dia inteiro, ou pelo menos nos turnos alternados aí da escola, né? Jogam bastante e acham, vou entrar agora para trabalhar com TI, que vai ser aquela vida do videogame. Não, gente, é bem diferente daquilo, né? Então, a minha sugestão existem vários sites que explicam essas profissões, que eu não vou ter tempo aqui de explicar nesses minutos que a gente tem, e a minha sugestão é que vocês tentem entender, ou tentem conversar mais tempo com pessoas que estão trabalhando nessa área, para vocês saberem, assim, muito o que realmente vocês querem. Assim, a gente tem pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas aqui que são formadas, tinha uma menina aqui que era formada em artes, ela fez lá design gráfico, fez artes, né, na URGS, e ela era essa pessoa de experiência de usuário. Ela trouxe todo esse lado artístico dela, muito mais criativo, e aí pouco analítico, e desenhava telas de aplicativo. Então, depende muito, assim, o que eu posso falar com vocês faça uma pesquisa, assim, um pouco mais detalhada, porque se tu tem um raciocínio analítico mais desenvolvido, se tu era bom de matemática, conseguia fazer coisas rápidas, tu vai ser bom em algumas coisas aqui dentro. Se tu é bom muito mais em criatividade, muito mais em comunicação e outras coisas, tem outras atividades. Então, assim, o ponto principal aqui é que a área de tecnologia, ela tem, assim, eu estou chutando por baixo de 10 a 15 profissões ali dentro, e todas elas boas profissões, extremamente procuradas hoje no mercado de trabalho, extremamente bem remuneradas hoje no mercado de trabalho. Vocês têm que ver onde vocês se encaixam. Então, desde programação mais hardcore, assim, ou muito mais design aqui. Então, vocês têm o próprio atendimento a público, né? A gente tem hoje, vou dar o exemplo, o próprio Nubank, que é um grande banco digital, um dos grandes destaques que eles têm é o atendimento. Então, eles colocaram pessoas de atendimento para conversar lá no chat, lá do Nubank, são pessoas das mais diversas áreas. E a principal habilidade, a pessoa tem que, obviamente, entender um pouco de tecnologia, tem que estar um pouco na área dela, mas eles contratam muitas pessoas pela habilidade de comunicação, tanto verbal quanto escrita. As pessoas têm que escrever bem, porque elas estão escrevendo em nome do Nubank, então tem que ser algo muito bem desenvolvido. Então, a minha sugestão para vocês, para encerrar aqui, pesquisem isso. Esse material está amplamente difundido aí na internet. Gastem aí umas 2, 3 horas, já começando o Civirol, que eu falei antes, né? Já começando o Civirol, deem uma pesquisada, quais são as principais profissões e o que faz cada uma delas. Confirma para mim se não tinha uma pergunta para o Paulo. Tinha. Como o Juliano estava falando, a gente resolveu emendar a pergunta dele. Paulo, quem teve que empreender nessa pandemia? Quais os principais pontos que devem ser cuidados na divulgação do seu novo negócio nas mídias sociais? Tu tá com o microfone no mudo, Paulo. Isso. Agora sim? Aí. Tiveram muitos negócios novos, né, na pandemia.
É difícil dizer o que exatamente, né? Cada negócio tem uma particularidade. Muitos negócios, por exemplo, de restaurante nascendo no iFood, um grande cuidado aí. Pô, imagina tu ter um sócio de 30% todo mês, em cada pedido, e ser 100% dependente de uma plataforma como essa, né? Então tem que tomar certos cuidados, né? É super importante, pegar o exemplo do iFood aí, ele tem uma bala de canhão, né? Dispara e atinge muita gente, talvez seja um início de um projeto, né? Por exemplo, quem tem um restaurante, um negócio de delivery, mas depois a pessoa precisa pensar numa forma de reter essas pessoas, né? O mais importante hoje é tu saber quem são os seus clientes, o teu público, né? Pô, se tu tem um e-mail, se tu tem um telefone, um WhatsApp dessa pessoa, uma forma que tu consegue se comunicar depois com ela. Porque eu vejo dezenas de casos, né? As pessoas entram na loja, compram, vão embora. E tu não sabe quem é o teu cliente, teu público, né? Então, tu ter essa informação, tu poder depois se comunicar com ela, eu acho que é a coisa mais importante hoje para quem está empreendendo, e seja no virtual, no digital ou no offline, que a gente chama, né? É saber quem são essas pessoas. De alguma forma, tu tem que reter esse dado aí para depois poder se comunicar com ela. Demais. Só complementando rapidinho, que o Alex tem uma pergunta importante para nós. O que o Juliano falou sobre pesquisar as áreas que tu pretende cursar, que eu, pelo menos eu acabei aprendendo com isso, eu ia fazer arquitetura também. Só que aí pesquisando, até hoje eu pesquiso e acompanho os arquitetos, só que o que eu acabei vendo é que a faculdade ela acaba te ensinando uma teoria e aí o mercado de trabalho chega e te dá um tapa na cara, porque é totalmente diferente. E aí, aproveitem o tempo que vocês têm na pandemia, pesquisem tudo que vocês têm para pesquisar sobre a área, não se prendam apenas uma área, porque como o Juliano falou, uma área pode complementar a outra. Aqui vocês estão vendo 4 áreas diferentes de profissões, e na minha cabeça elas se unem perfeitamente numa empresa que eu só vejo sucesso. Então, pensem nisso, hein? Então, aproveitem o tempo que vocês têm, pesquisem, não cansem de pesquisar, estudem também se tiver interesse. Tem uma frase que é muito bonita e é sempre dita, é um clichê: o único poder que tu tem é o conhecimento e ele é o que ninguém pode te tirar. E agora a gente vai chamar o Alex, que ele tem uma pergunta que é bastante do meu interesse. A gente queria entrar num tema agora que é sobre as casas inteligentes, que trabalha com arquitetura, trabalha com administração também e com TI, porque é um conceito de uma casa que ela procura dar um maior conforto e facilidade ao usuário. Ela procura fazer as ações dela sozinha, sem a dependência de uma ação humana. Como, por exemplo, a gente tem lâmpadas que acendem ao comando de voz, a gente tem geladeiras, armários que criam uma lista de alimentos e mandam para uma empresa assim, que vendem através da internet e levam um produto para casa do cliente, sem que ele tenha a ação de ir até o mercado e pedir. Daí eu queria saber com vocês como é que vocês veem esse futuro de uma casa inteligente, por exemplo. Bom, eu acho que isso é meio que inevitável, porque o avanço tecnológico ele está presente e ele vai vindo e tomando conta das diversas áreas, e na arquitetura não podia ser de outra forma. Eu sou um pouco antiquada, eu acho que eu ia preferir as coisas um pouquinho do jeito mais tradicional, talvez não daria tanta autonomia para minha casa, eu acho que eu gostaria de fazer as coisas mais por conta, mas não acho de todo ruim, acho que o que vier para nos trazer mais conforto, o que vier para aliviar a nossa carga de trabalho, de estresse, porque todo mundo já tem um dia a dia carregado, tu vai trabalhar, tu volta, tu quer relaxar, tu não quer ter que sair, fazer compra no mercado, tu não quer ter que ficar varrendo o chão, então o que vier para te trazer auxílio nesse sentido, para te deixar mais confortável, eu acho que é bem-vindo, não sou contra. O Guilherme quer falar? Sim, seguindo nessa linha aí também, eu não sou um especialista em tecnologia,
mas sempre fui meio curioso, assim, né? Enfim, a gente está sempre dentro e buscando. Então, uma coisa que eu notei agora também, falando questão de pandemia, tipo, eu parei para fazer uma análise dos últimos tempos do que eu gastei em cartão de crédito em delivery. Sei lá, mais de 80% do meu cartão de crédito é em delivery. Então, muito por isso que a Gabriela falou da questão da facilidade. Tu passa um dia inteiro ali trabalhando, chega no final do dia esgotado, às vezes tu não quer nem esquentar um arroz. Então, tu aperta 2 botões ali e chega a tua comida em alguns minutos. Então, muito da questão da facilidade, e seguindo na linha da tecnologia também, eu vi o caso eu acho que foi a Amazon e também a Domino's, que estão entregando já, fazendo entrega com drone. Então, tipo, tudo que a gente vai ter de tecnologia que vai nos auxiliar e, de certa forma, nos resolver algum problema, de certa forma, bem-vindo, né? Eu acho que, então, é super válido. A gente acaba tendo um pouco de receio, né, quando vem mudanças. Eu, por exemplo, eu sou daquela que precisa anotar no papel ainda. Eu ainda não me adaptei a 100% da tecnologia. Então, eu acho que com o tempo a gente vai se adaptando, porque é um natural também da vida. E, gente, eu vou dizer, eu queria uma casa inteligente também. Porque, por exemplo, a maioria de vocês agora e todo mundo está trabalhando 100% em casa. E aí a gente acaba ficando cansado. E aí, então, eu sou uma pessoa que não gosta de ir no mercado. E aí meu namorado ligou, a gente precisa comprar tal coisa. E eu fiquei muito feliz de ir no mercado, gente. Olha só. E aí, em questão do delivery, meu Deus, né? A gente tá engordando também. Então, o marketing também é legal porque ele acaba compartilhando com nós sites e uma galera nova que acaba tirando a gente um pouco do sofá, da cadeira. Eu tenho até uma cinta para coluna de tanto que eu fico sentada trabalhando. Então, é um processo novo que a gente tem que, querendo ou não, se adaptar. Mas, no fim, a gente tem a esperança de que tudo vai dar certo. Eu acho que a gente já vai encerrando por aqui. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz, apesar do nervosismo no começo, mas eu fiquei muito feliz de verdade de ter conhecido pessoas incríveis como vocês. Eu vou deixar o Alex falar um pouquinho, porque vocês perceberam que eu falo um pouquinho só, né? Eu queria me despedir de vocês e agradecer toda essa carga de conhecimento que vocês tentaram transmitir para nós, que conseguiram transmitir. Muitas dicas válidas que eu vou carregar por bastante tempo e tentar sempre implementar elas no meu modo de pensar, no meu modo de agir sobre as coisas. E eu acho que era isso. Obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, um abração. Queria agradecer também a oportunidade, dar um recado, né? A gente fechou uma parceria com o CJ de Viamão, acho que vai se estender para outros CJs. A partir do mês que vem a gente vai ter um curso de marketing digital, então para todos que estiverem interessados, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhes. Eu quero, se vier para cá eu já passo. Então tá, gente, muito obrigado pela oportunidade, espero do fundo do coração que tenha sido válido para vocês, principalmente para vocês jovens. Estou totalmente à disposição aí no que precisar ajudar e seguimos. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que não deixem que ninguém diga que os sonhos de vocês não vai dar certo, porque a gente tendo resiliência e batalhando, a gente chega nos nossos objetivos. Certo, gente? Valeu, um abração.